Vamos lá. Vamos lá, já está aqui na tela, bem dinâmico aqui, bem rápido, hoje com o Rafa, que já voltou por aqui da Zona Mista, e também Cauã Tinoco. Vamos começar com o Fábio a partir de agora, galera que está acompanhando o vídeo aqui da análise individual de cada jogador, as notas, como sempre aqui no Jornada. Deixe seu like também, se essa parte live acaba virando um vídeo, você pode deixar o seu like também aí, porque ajuda demais. Vamos lá, vamos começar as notas, as avaliações desse frustrante empate aqui no Maracanã entre Fluminense e Vitória. Começa com o Fábio. E aí? Eu começo? Vai lá. Cara, o Fábio não tem culpa no gol, né? E ele faz uma defesaça numa finalização desviada no primeiro tempo. Segundo tempo, na verdade. Cara, eu vou de nota 5,5 pro Fábio. 6 pro Fábio. Eu vou nota 6 também, porque ele fez aquela defesa, essa do início do segundo tempo, você falou, né? Foi 1 minuto do segundo tempo, ou menos até. Isso. Foi uma defesa importante. O gol, enfim, o Fábio não tinha muito o que fazer. O cara tava na cara dele. Então, nota 6 também. Vai lá, Rafa. Eu tô vendo isso agora. Eu ia perguntar se era chuva. Tá, peraí, tá fechado aqui. Vai lá. Boa noite. Eu tinha dito, só pra quem não escutou, que no momento cai uma bela chuva aqui no Maracanã. Bela mesmo, tá? Mas, cara, o Fábio errou de 7, porque a defesa que ele fez que a bola desvia no meio do caminho, ele pega, é uma defesa de goleiro com a metade da idade dele, poderia ser 1-0 vitória ali, o jogo sem encardido, né? Então, acho que ele garantiu a tranquilidade que viria a ter depois e depois morreu, nota 7. Você tem razão, vou botar um 6,5 aqui pra dar uma melhorada. Acho que você me convenceu. Essa defesa foi realmente difícil. Não foram muitas defesas, né? O Vitória não teve tanta chance assim, mas nessa o Fábio apareceu muito bem, fazendo mais ou menos o que a gente espera dele, né? Já é o normal. Samuel Xavier. Samuel. Cara, pra mim é uma partida apagada do Samuel no primeiro, e no segundo acho que ele aparece. Vou de nota. Nota 7 pro Samuel, o passe direito dele pro Arias. Nota 7 pra mim. Contemplei. Eu ia de 6,5, mas lembrei desse passe aí, nota 7. Eu vou. Acho que a atuação. O lado que sofreu mais foi o lado esquerdo de defesa do Fluminense. Acho que sofreu mais que o lado direito, que é o lado do Samuel. E no ataque ele deu aquele passe belíssimo de calcanhar, então por isso eu vou de 7,5 pro Samuel Xavier. Ignacio, cara, mais uma boa partida da dupla, inclusive, tá? Não só do Ignacio. Concordo. Os dois foram muito bem, tanto em Itaquera quanto hoje. O gol foi mais pelo lado esquerdo, né? Então a nota do Ignacio vai ser maior que a do Freitas. Eu vou de 6,5 pro Ignacio. Eu vou de nota 6,5 pro Ignacio também. Concordo. eu vou de nota 6 porque, num geral, eles tiveram uma boa atuação, mas aquele gol ali também tem falha do miolo de zaga. Tem um pivô e tem o cara chegando de trás também. Poderia ter mais alguém ali? Sim, poderia, mas foi uma falha coletiva, não foi só deles. Mas sobrou a bola e ninguém ali. O Ignacio acho que estava na marcação do atacante que fez o pivô, que ajeitou a bola para trás. Então acho também que eles deram mole nesse gol, assim como os outros jogadores que não mataram a jogada na origem também contribuíram para o gol. E já vou antecipar minha nota para o Freitas também. Eu vou dar nota 6 porque não vejo muita diferença do nível de atuação de um para o outro. Cara, eu vou de nota 6 pro Freitas. Preferi a partida do Ignacio hoje. Eu vou um pouco mais baixo, 5,5, porque ele abaixou um pouco o nível das bolas longas dele. Ele deu uma pedrada que parecia que ele tinha chutado pro gol em cima do Canóbio aqui. E a bola do gol foi do lado esquerdo, então tá no bolo dos jogadores que poderiam ter feito a falta e não fez. Vou de 5,5. O René tá naquele bolo ali também, não era o cara mais próximo, foi pro lado dele, não era o cara mais próximo, deu o que poderia ter sido uma assistência, o Canóbio não perde a porcaria do gol. Loucura, cara. Foi uma bola levantada por ele, mas o mais assim, não vi uma atuação. Eu gostei da atuação do René. Ok, né? Achei Aquela uma média. boa atuação. Vou de abaixo do Samuel, não participa de gol nem nada, vou de 6,5. Eu pensei em 6, mas 6,5 só porque na zona mista ele assumiu que devia ter feito a falta alguém. Então 6,5 só pela falta. Vou de nota 6, né? Passou ali o René, foi uma atuação ruim, também não foi muito boa, mas passou odiando ali o René. Martinelli. Gostei da partida do Martinelli. Acho que foi no primeiro tempo foi muito bem. No segundo também não vi erros. O gol, inclusive, é depois que ele sai, né? E a gente vai falar posteriormente de quem entrou no lugar dele. Cara, eu gostei da partida do Martinelli, pra mim nota 7. Gostei também.
Gostei também, nota 7. Acho que o Martinelli vem fazendo partidas muito consistentes, cara. É aquele tipo de jogador que você não vê, mas ele tá fazendo muita diferença dentro de campo. Nota 7. No geral, acho que, enfim, o empate ele não passa muito pelos pés dele. Acho que ele tentou ajudar o time. Não vejo por que diminuir a nota do Martinelli, não, até porque eu vou dar 7 também pro Martinelli, porque o Hércules fez um bom primeiro tempo, mas para mim cai um pouco no segundo e para mim tá um pouco abaixo dele. Então eu vou de 6,5 pro Hércules. Tô contigo, 6,5 pro Hércules. 6. Tá me irritando um pouquinho. 6 pro Hércules, o Rafa. 6,5. Ganso. Cara, boa partida do Ganso, tá? Eu acho que, na verdade, não é boa pensando no Paulo Henrique Ganso, mas é boa pensando no que a gente estava vendo quando ele não estava em campo. A falta que ele fazia, a diferença que ele faz. Eu vou com uma nota parecida com a de Samuel. Eu vou de 7. Cara, eu gostei do primeiro tempo do Ganso e pra mim o segundo tempo, ele estar andando enquanto o Vitória tem a bola no pé, é mais erro do Renato do que dele. Não. A partir dos 60 minutos ele é mais erro do Renato do que dele. Ele foi quase até os 80 minutos. Pra mim isso é um erro do Renato. 6,5 pro Ganso. 6,5 eu vou... o primeiro tempo foi bom. Participou bem do jogo. 6,5 acho que tá de bom tamanho. Canóbio é o nome esse dele. Aí é loucura, né? Já tem um tempinho que tá ganhando nota baixa e com razão. O Canóbio do time titular hoje, provavelmente ele é o que mais merece pro banco. Eu acho que é isso. E o Canóbio, pra mim, fez outra partida ruim hoje, além do gol que ele perde. Que não dá pra você nem finalizar. Fundamento básico de atacante, por mais que ele fale que não é atacante. Cara, pra mim, nota 4 do Canóbio. Eu tava olhando as notas aqui, é um show de 6 e 7, né? E o Fluminense empatou com Vitória sem criar nada. Alguém tem que pagar essa conta, vai ser o Canóbio, né? Alguém tem que pagar essa conta. Até as notas estão boazinhas até. Mas porque... Eu vou te falar um negócio, se o Fluminense ganha o jogo, as notas estariam assim. Eu acho que não ia mudar muito. Porque eu acho que não é um jogo onde o Vitória passa a ficar muito melhor que o Fluminense, passa a atacar muito o Fluminense. Acho que não. Mas o Fluminense tem que criar mais jogando contra o Vitória em casa, né, tem que criar mais, mas a gente não chegou no... Assim, eu acho que tem que criar mais, mas a maioria dos nossos 6,5, 7, tá do meio de campo pra trás. Eu acho justo, cara. Eu acho que o erro ali no gol, um erro coletivo, e no jogo inteiro o Vitória não oferece tanto perigo. Porque foi uma atuação burocrática. O Fluminense teve uma atuação burocrática, poderia ter vencido o jogo. Estava próximo de vencer o jogo. Sem ser uma atuação horrorosa e também sem ser uma atuação brilhante. Então as notas são medianas, até o Ascurra falou que está mais ou menos parecido ali com o Gabriel. O Fluminense fez o suficiente para ganhar por 1-0. É isso. E dito isso, eu tava repensando aqui enquanto vocês falavam. Eu ia falar que o Fluminense não teve chance de fazer 2-0, mas teve, né? Tava no pé justamente desse cara. Exato. 3,5. Vou com 4. Com 4. Ainda bem que é com, né? E não D. Pensado, pô. Tá ligado que... Pensado, pô. Não é pra acaso. Vamos com o João Ares. Cara, eu revi bastante o lance do pênalti. Eu ainda acho que tinha que dar. Mas, pô, a valorizada que ele dá me irrita, cara. Talvez tenha contribuído até pra não dar. Cara, me irrita, cara. Se ele continua, era capaz dele fazer o gol. Ou do cara fazer mais ainda o pênalti. Segurar mais ainda ele não continuar aquele lance, por mais que tenha sido pênalti, pra mim era pra marcar. Mas ele não continuar me irritou, assim como essa luz apagando. Eu vou de... tá inacreditável aqui. Eu vou de nota 5 pro Ares. Não achei uma boa partida dele, não. Teve um primeiro tempo bom e cai muito no segundo tempo, né? Eu discordo um pouco do Rafael, porque o Ares está no lance do gol. O Ares está em outros lances de ataque do Fluminense pela direita com o Samuel Xavier. O Ares finaliza uma bola no gol, acho que ele realmente erra no lance do pênalti. O Ares deveria ter chegado para finalizar a jogada, para decidir a jogada. E quando ele vê que erra, ele sente o puxão, que para mim existe o puxão, mas ele acaba se jogando na área. E aí se foi pênalti ou não é uma outra questão, mas tem o puxão depois que ele erra. Porque o puxão acontece depois que ele já está de costas, né, pro gol. Então acho que o Ares fez um bom primeiro tempo, participa do gol também. Eu vou de nota 6,5 pro Ares. Eu vou de nota 6. Teve uma diferença muito grande do Ares no primeiro tempo, no segundo tempo. Realmente participou do gol, claro. E as jogadas passaram por ele, muitas, mas essa própria do pênalti não deu para entender porque ele travou a bola, porque ele não levou a bola para a direita já para finalizar, ou com o próprio pé esquerdo, porque ele tem condições de finalizar com o pé esquerdo. Teve algumas saídas aqui, alguns passes que normalmente ele não erra, ele acabou errando também.
Então hoje não foi realmente o dia assim, do John Arias. Gabriel falou aqui, não dá dele, né? Não dá pro Arias ser 5 e o Canóbio ser 4. Sim, por isso que pro Canóbio eu dei 3,5. Assim, a questão é que a gente compara, sempre pra colocar o Arias, comparando com o sarrafo dele, né? Que é sempre lá no alto. Não tem jeito, é o nível dele. Germancano. Fez o gol, né? Não achei uma grande partida do Germancano. Fez um gol importantíssimo, um gol de oportunismo claro. Acho que pra mim ele erra no lance que o Ganso estava na marca do pênalti, ele poderia ter tocado a bola. Mas, cara, fez o gol, né? Pra mim, nota 6,5 pelo gol. Essa nota poderia ser mais alta se ele tivesse dado assistência pro Ganso. Eu vou de nota 6 pelo gol também. 6,5 pelo gol, senão seria 6. Kevin Serna. Entrou bem, cara. Eu tô gostando de como o Kevin Serna vem entrando. Eu só não entendi, mas aí não cabe na nota do Serna, por que ele tá à frente do Keno. Algum motivo de treinamento deve ter, né? Gostei de mais uma forma como o Serna entrou. Só que foi uma opção do Renato. Abrir o lado esquerdo, deixar ele mais exposto, porque o Serna expõe mais do que o Canóbio. E o gol sair por aquele lado. Dito isso, o Serna não tem nada a ver com isso. Eu vou de nota... mesma coisa que o Arias, 5. Cara, eu vou discordar um pouquinho do Rafa de novo. Eu não gostei da entrada do Serna, não. Acho que ele tem um bom lance com o Arias, que é aquele que o Arias devolve pra ele em profundidade. Mas de resto, achei uma dificuldade tremenda com a bola no pé, cara. Me irritou um pouquinho o Serna. E ele é um dos jogadores que poderia ter feito a falta no gol do Vitória. É um dos caras que estava marcando o jogador do Vitória, o Lucas Braga. Então, pra mim, nota 5 pro Serna. Pô, essa volta dura pra dar nota igual a minha. Você falou que ele foi bem e deu tal. um Mas cinco a nota também. foi Não, a sua nota não tá Gostei da batendo entrada muito. do Serna, 5. Discordo muito, dito Não, isso eu mesmo. discordo da avaliação, da nota não. Não, mas pior que tá fazendo sentido, cara. Você elogiou mais. É. Você elogiou mais. Deu 5 é ruim, Elogiei mais. É. Ainda bem que você não. Mas ó, eu elogiei o Serna com a mesma nota que o Arias. Isso mostra qual o sarrafo do Arias e qual o sarrafo do Serna, pô. Eu vou 4,5 pro Serna. Irritou bastante hoje. Hoje foi o jogo da irritação. Aí chega semana que vem, clássico contra o Botafogo. Jogo apertado, 1-1. Entra Kevin Serna, pega uma bola do meio de campo, arrasta, leva todo mundo e dá uma assistência. Aí chega no outro jogo, um monte de cagada. É isso. Sempre uma experiência única. Vou de 4,5 pro Kevin Serna. Só não irritou mais que o Canóbio. Fecundo Bernal. Pra quem perdeu foi o Renato que falou fecundo na coletiva. Foi eu esse não, tá? verbo. Não vou nem falar nada, cara. Se tivesse fecundado ali. Rapaz. Cara, Bernal ele tem uma excelente chance, que é nessa jogada do Serna e do Arias, inclusive. Tá faltando o Bernal acertar o gol, né? Porque é um monte Parece de que ela sempre passa no mesmo lugar, assim. A do no meio Santos da foi trave, Pô, daqui a exatamente pouco vai, né? sempre passa no mesmo A do lugar. Santos foi Impressionante. exatamente ali. Tirando isso, não lembro muito do Bernal em campo, não. Pra ser bem sincero, eu vou de nota 5,5 pro Bernal. Por mim, eu tô de acordo. Eu também. Fiquei com o microfone fechado pra pensar um pouco, mas não tem muito pra onde fugir, não. Nonato dá pra... Nonato, mesmo tempo de jogo do Bernal, eu acho, né? mas eu acho que Nonato Eu não é ótimo. lembro do Nonato tocando na bola. Eu também não. Nem Everaldo, nem Thiago... Não, Thiago Santos tocou por aí. bastante na bola, mas... Ó, spoiler, hein? Pra quem? Mas Nonato? ele não deu nota. Não deu nota pro Nonato? Ah, tá. Eu concordo. Sim. Nonato, vamos lá. Nonato, vamos de... E aí? Não, nota 5. 5? Vamos de... E aí? Nota 5 pra Nota todo mundo, 5. então, Nonato? 5? 5. E é o seguinte, o Everaldo pra mim não tem nota e o Thiago Santos tem. Mesmo sendo o mesmo Não. tempo de jogo. Porque o Everaldo não teve tempo pra fazer nada e o Thiago Santos teve tempo pra deixar o cara passar e fazer o gol. A bola não foi pro ataque pro Everaldo. Pô. Então pra mim, nota... Cara, nota 3 pro Thiago Santos. A única coisa que ele tinha que fazer era parar o cara e ele não parou. Eu vou com a mesma nota do Canóbio, nota 3,5. Eu vou dar 3,5 pro Thiago Santos também. Sou um pouquinho mais benevolente. Renato Gaúcho, a gente finalizar. Cara, o Renato ele tá sendo condenado por ter botado 3 volantes e aparentemente ter recuado o time. Mas eu discordo disso, porque em Itaquera ele botou 3 volantes no 0x0. O Fluminense foi lá e fez 2 gols. Não acho que ele recua o time quando ele bota 3 volantes, não. Eu acho que o time recuou naturalmente. Essa é uma questão de postura, que também é culpa do Renato.
Não é culpa do Renato botar 3 volantes, mas sim a postura que o time ficou. Eu vou de nota 4,5 pro Renato. Cara, eu acho que o fato de termos 3 volantes em campo depende de contexto de jogo. Contra o Corinthians, o time conseguiu ficar mais no campo de ataque e hoje não. A gente não discordou da entrada do Nonato, inclusive. Até porque não tinha o Lima, a gente até falou que se quisesse ter um pouquinho mais de força na frente, poderia ser o Lescano, mas a verdade é que o Lescano até agora não deu essa força na frente pro Fluminense, né? É óbvio que ele teve poucos minutos, mas eu não consigo garantir que ajudaria. Eu entendi a mudança pro Nonato tentar, mas o que mais me irritou foi o Ganso ficar quase 80 minutos em campo. Exatamente. Então, cara, nota 4,5 pro Renato também, tô com o Rafael. Vou fechar com vocês então. Os 4,5, ele demorou a mexer. Eu acho que a postura do time na reta final do segundo tempo ali, obviamente, ele não deu uma ordem para esse cara ir segurando o resultado, mas faltou vir também do Renato o comando para fazer o time ter um pouco mais de atitude não só ali na reta final, mas no segundo tempo inteiro, né? Para pressionar mais a Vitória, criar chances para fazer o segundo gol. Até criou, mas foi pouco perto do que poderia ter. Posso mudar minha nota? Pode. Eu vou de nota 5, porque na minha opinião o time que ele coloca em campo faz um jogo suficiente para ganhar o jogo do Vitória, e aí o gol é um erro coletivo de um jogador que ele coloca em campo, 2 jogadores que ele coloca em campo, né? Mas aí o Serna não tem papel de defender, mas tinha que ter tirado a bola. O Fluminense fez um jogo para ganhar o jogo, e quando ele colocou o Thiago Santos contra o Bragantino, o Fluminense ganhou. Ninguém falou que foi um erro. Então eu vou de nota 5 pro Renato Gaúcho. Beleza, fechamos aí. A galera que tá assistindo o vídeo aí no Jornada, pode deixar o like aí, como sempre, e obviamente deixar o seu comentário também. Um convite para quem tá vendo o vídeo também, aqui no canal agora a gente tá soltando a coletiva e a Zona Mista em formato de vídeo. Então, se você não acompanhou a live do pós-jogo ontem, convido você a vir aqui no canal procurar, receber esse aviso para falar aqui na live. Boa. Que tem também a Zona Mista coletiva aqui como vídeo no canal para você ver.